Aluno do 7º ano, professor Evandro, de História. Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre a conquista da América. Na verdade, nós vamos dar continuação àquela aula anterior, da qual a gente falou sobre os povos, ou as civilizações, né, da América, né, os principais, podemos assim dizer, né, os astecas, os maias e os incas, tá ok? Eu gostaria de fazer um breve resumo aqui, pode parecer estranho que seja no início, mas é só para a gente ter uma perspectiva, né, do que a gente vai encontrar mais à frente. Bom, essa conquista espanhola na América, né, ela resultou no genocídio de milhões de ameríndios. Né? Ameríndios por quê? Ameríndio corresponde, né, aos indígenas no continente americano. Tá? Não apenas aqueles que foram mortos, né, mas aqueles que sobreviveram estiveram praticamente dominados e submetidos aos interesses da coroa espanhola. E a gente pode afirmar que esse Império Espanhol ele se ergueu exatamente sobre as ruínas, né, e cinzas praticamente desse chamado Impérios do Sol, que são esses três da qual nós estamos falando aqui. Ok? Bom, a chegada de Colombo na América se deu em 1492, né? E essa chegada dele aqui iniciou um grande processo de ocupação desse território, do território da atual América. E então esses conquistadores encontraram na América, né, que eles consideravam que eram as Índias, né, grandes civilizações, né, aqui. E essas civilizações, politicamente, né, e socialmente, elas eram estruturas, né, muito complexas, né. Isso conferiu o quê? Para que houvesse uma dominação, uma conquista sobre esses impérios, houve um empreendimento muito grande, né? Houve um esforço muito grande por parte dos espanhóis para conquistar esses povos e se apropriar de acordo com os interesses deles, tá ok? Bom, a chegada dos espanhóis no continente americano, né, se deu no chamado período das grandes navegações, né? Final do século XV e os séculos que se seguiram, né? Por quê? Por causa da necessidade de encontrar o quê? Novas rotas comerciais para expandir o comércio europeu, né? Como acontecia aquele comércio que havia entre a Europa e a Índia. Okay? Os espanhóis buscavam no Novo Mundo, lembrando que a Europa era o velho mundo e esse novo continente agora ele era chamado de Novo Mundo, né? Que é a América. Tinha o objetivo de encontrar riquezas, né? E aqueles que se arriscavam a cruzar o Atlântico, saindo da Europa em busca da América, né, procuravam a chance de quê? Enriquecimento, né, principalmente através da obtenção de metais preciosos como ouro e prata, e consolidar, né, aquilo que eles achavam, né, que haveria nesse novo continente. Bom, os espanhóis que participavam dessas expedições, quem eram essas pessoas? Bom, eles faziam isso por vontade própria, né? Eram empreendimentos praticamente particulares, né? E entre esses conquistadores, né, que a gente vai ver mais à frente aí, o que eles ganhariam com isso? Fama, títulos e nobreza, né? O que daria a ele essas condições, né? E também eu quero chamar a atenção que praticamente não havia nobres de origem, né? Praticamente aí a gente vai explicar por quê. Bom, na verdade, a maior parte desses homens que faziam essas expedições, eles eram soldados, marinheiros, alfaiates, pequenos mercadores e tal. Poucos nobres estavam presentes aí, né? Na verdade, os poucos que haviam eram bem pequeno número, eram falidos ou sem herança, né? O que eles tinham em comum era apenas o desejo de quê? Ascender socialmente, né? Então essas incursões, né, deveriam receber, sobretudo, o quê? Para que elas pudessem ser realizadas, a autorização da coroa espanhola. Ok? Agora, com a chegada, né, pelos mensageiros, né, do imperador asteca Montezuma, de homens, né, vindos de caixa flutuante, com o rosto coberto de barba, que soltavam fogo pelos braços, né, que usavam capacete, né, reluzente, né, montado em cavalos naquela época, né, o animal com 4 patas com casco.
Isso causou para eles o quê? O povo asteca e para o seu imperador. Isso causou grande pavor. Né? Por quê? Porque eles pensavam que era a encarnação de deuses. Né? Isso foi um fator muito importante nessa conquista aí. Né? Então eles acreditavam que esses conquistadores, né, liderados por Hernán Cortés, que a gente vai ver mais à frente quem eram, né, eles eram mensageiros de uma divindade asteca, tá? Como aparece aqui, ó, um nome difícil de pronúncia, tá ok? E aqui a gente tem então a mais importante figura espanhola na conquista dos astecas, né? Hernán Cortés. E no Império Inca, né? O mesmo aconteceu com o Império Inca, né? Essa notícia da chegada, né, pelos mensageiros na costa peruana de homens barbudos, levou o imperador Atahualpa, né, ao pânico, né? Tanto ele quanto a civilização inca. Por quê? Eles também não sabiam se os espanhóis, na verdade, eles eram deuses ou se eram inimigos, né? Uma coisa era certa, eles temiam que o fim do mundo estivesse próximo, de acordo com as lendas, né, da cultura desse povo aí. Vamos então dar um destaque agora à conquista do Império Azteca. Bom, esse feito foi atribuído a esse homem que nós mostramos aqui. Vou voltar aqui, só para vocês verem. Deixa eu ver. Aqui. Bom, a Hernán Cortés, né? Esse processo ele inicia no ano de 1519. Na verdade, os espanhóis estavam estabelecidos em Cuba, onde havia um governador, e Cortés ele sai de lá, de Cuba, né? Ali onde é hoje a América Central, com 450 homens, né? Em 11 embarcações. Né? E as ordens do governador, chamado Diego Velázquez, né, era para que ele fizesse um reconhecimento do litoral, né, e que ele conhecesse o litoral, que ainda não tinha conhecimento desde a época de Colombo, né, da chegada de Colombo aqui, e que em seguida ele regressasse para a ilha de Cuba. Então seria basicamente apenas de reconhecimento do litoral. Bom, o que aconteceu? Né? Quando o Cortés ficou sabendo dessa ordem, o que ele fez? Ele mandou queimar quase todos os navios, né? Para não ter que obedecer aquela ordem ali. Então o que ele fez? Ele rumou em direção à Península Yucatán, ficou no litoral mexicano, numa cidade, né, chamado Totanaca, né, de Sempoala. E ali o que ele fez? Se instalou, isso, e ali ele fez o quê? Ele mandou, ele recebeu, na verdade, números o quê? Emissários do imperador Montezuma. Então ele estava tentando fazer o quê? Criar uma relação diplomática com o povo ali. Bom, então essa comunicação entre os espanhóis, né, e os emissários astecas, né, sabemos que a língua era diferente, é óbvio, né? Ela foi feita por uma nativa chamada Malinche. Por quê? Ela falava a língua, né, dos astecas, o Nahuatl, né, e ela tinha aprendido também o espanhol. Então ela foi uma ponte entre os espanhóis, né, Cortés, e o povo asteca. Então o que aconteceu? Nisso, Cortés ele busca fazer então, inicialmente, uma aliança com as cidades indicadas por Malinche, né, principalmente a cidade de onde ela veio, né, Tlaxcala, né, e ela prometeu ali vantagem aos chefes, né, das cidades rivais, porque eles eram inimigos dos povos, do povo asteca, né, a fim de conseguir o quê? Apoio para se unir às tropas dele para fazer frente à grande civilização asteca. Bom, o exército de Cortés tinha 450 homens, né? Alguns estavam a cavalo, não todos, né? A maioria estava a pé, e eles tinham dezenas de canhões e espingardas, né? E havia um diferencial muito grande entre o número de Cortés, né, do exército dele, e a civilização asteca, né? Contudo, ele foi muito bem sucedido, né? A sua intenção, inicialmente, era seguir para Tenochtitlan e começou pela diplomacia. Quando ele começa pela diplomacia,
né? Ele está tentando uma aproximação aí. Em seguida, o que ele fez? Ele fez aliança com os inimigos astecas, né? E conseguiu prender Montezuma, né? O imperador. E isso no ano de 1519. 2 anos depois, o que ele faz, né? Em 1521, ele consegue conquistar o Império Azteca, ok? Já para o Império Inca, a gente tem uma outra figura, né? E ele se chamava Francisco Pizarro. Ele era um plebeu, era analfabeto, incrivelmente, né? Ele chegou aqui à América por volta de 1513, né? Mas ele tinha uma coisa que o impulsionava a fazer essas conquistas. Primeiro, ele era ambicioso, inteligente e um homem com muita vontade de enriquecer e ganhar prestígio.